Minha pedra filosofal, cara de anjo, mas gata selvagem, oásis ou mirante, miragem manhosa, flor do Caribe, tropical e erótica. África ambulante, velocidade furiosa, uma andorinha, amiga da onça. Água viva que brilha em um vulcânico verão, solana paisagem de tom boreal. Artefacto de facto pouco fatal, negra e polida, minha pedra filosofal. É com este clima de poesia que começamos mais uma edição do programa Autores de Benguela. Hoje temos como convidado Jorge Pimentel. Jorge Pimentel, jovem nascido e criado na cidade das Acácias Rubras, deixou-se inspirar pelo sussurro da poesia e escreveu um livro só com poesias. Olá, boa noite, Jorge. Olá, boa noite, Viola. Então, Jorge, conta-nos um bocado quem é o Jorge Pimentel. Bom, Jorge Pimentel é um jovem benguelense, nascido e criado em Benguela, portanto, escritor, profissional de comunicação e produtor cultural. Se resumindo, esse é o Jorge Pimentel. Gostaríamos de saber primeiramente o porquê deste título, Testículos, porque é um título que cria alguma confusão e é intrigante. Sim, bom, eu pensei, o título Testículos surge por duas razões. Bom, primeiro é preciso dizer sempre que testículos, assim escrito com X, é preciso realçar, é o diminutivo de texto. Por incrível que pareça, há quem possa pensar que o diminutivo de texto seja textinho, mas é testículos. E eu decidi dar esse título por conta do facto de eu ser muito novo. E além disso, os textos no livro são de facto pequenos, são textos curtos na sua estrutura. E por isso é que eu decidi dar esse título de testículos, porque assim, existem dois tipos de livros de poesia, por assim dizer. Existem os livros propriamente de poesia, existem aqueles livros que são um conjunto de poemas, são uma reunião de poemas. Este livro é mais ou menos isso, é uma reunião de poemas que eu fui escrevendo da minha adolescência até mais ou menos a idade em que eu publiquei o livro. Então, por isso é que eu decidi dar esse nome de testículos, quase como se fosse uma antologia. E o que te levou a começar a escrever poesias e ficamos a saber que começaste primeiro por publicá-las nas suas redes sociais. O que te levou a escrever poesias e a publicá-las? Bom, eu começo a escrever poesia, entre aspas, quando ainda frequentava o colégio angolano, aos 12 anos, portanto, escrevia alguns textos que eu julgava que eram poesia, mas foi na pandemia, mais ou menos, que eu começo a escrever de forma mais intensa, com mais frequência, com uma certa disciplina, e tornou-se uma coisa lúdica, uma coisa divertida, uma coisa que fazia para me ocupar, para passar o tempo, e porque desde miúdo eu penso assim em ser escritor. Sempre fui uma pessoa dúbia, nunca soube o que fazer da vida, o que ser da vida, mas desde pequeno eu penso, eu sinto que eu gostaria de escrever, de ser escritor, então por isso é que eu fui para a poesia. Dizem que a poesia em si é um bicho que quando tu começas não consegues parar. O que tens a dizer sobre esta frase que é muito conhecida? Bom, é uma coisa que tem de ser vista caso a caso, porque escrever poesia é difícil. É difícil por quê? E ainda mais difícil ao longo da vida, porque a poesia está ligada a um senso de liberdade, ou seja, os poetas sentem-se muito livres, mas à medida que vamos crescendo e envelhecendo, a nossa liberdade vai ficando um pouco, presa, né, por assim dizer. Ou seja, as responsabilidades vêm, a poesia não dá dinheiro, as contas vêm, tu vais querer ter uma casa, tu vais querer, casar, tu vais querer ter um trabalho, ter sucesso profissional, e a poesia, a literatura não é uma coisa que se compadeça muito disso, do sucesso profissional, de estabilidade financeira. Então a poesia vai ficando cada vez mais difícil. Mas se de facto é aquilo que nós gostamos de fazer, se de facto temos a vocação para a poesia, sim, vamos fazê-la sempre ao longo da vida. Agora, é importante também distinguir escrever e publicar, porque se calhar nós vamos escrever sempre poesia, mas nem sempre a vamos publicar, né? Porque publicar poesia já é uma outra série de questões, né? Temos de ver se os poemas são de facto bons ou mais adequados para estar na estampa do livro. Mas eu penso que a minha resposta é um sim ou não, é caso a caso. Por exemplo, eu acho que eu vou sempre escrever poesia, mas talvez nunca publique sempre.
se calhar vai migrar para um outro género, é o que eu acho. E já falando na publicação, né, de poesias, penso eu que não tiveste muitas dificuldades para publicar este livro. Não, felizmente não tive muitas dificuldades porque eu fui convidado pela Capa Edições a fazer este livro, ou seja, não fui eu a ir até com a editora, foi a editora a vir até comigo, a convidar-me para fazer este livro porque eles queriam incluir no seu catálogo novos autores, jovens autores, não convidaram-me e lá está, como eu já tinha alguns textos escritos, eles iam acompanhando as minhas publicações, eu reuni esses textos e fizemos o livro, por acaso não foi muito difícil. E gostaríamos de saber, na qualidade de jovem, qual é o conselho que tu deixas aos jovens que não têm nenhum interesse na literatura, principalmente local, daqui da província de Benguela? Eu ouço essa pergunta com muita frequência e o que eu gosto de dizer às vezes a essas pessoas é: esqueçam tudo o que vos disseram sobre leitura, que quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa, que aumenta o vocabulário e tal. Leiam, por exemplo, pela utilidade da leitura. Como eu gosto de dizer, por exemplo, eu leio com variadas razões, né? Nomeadamente melhora do vocabulário, melhora da minha oratória, melhora do meu discurso, tanto oral quanto escrito. Leiam por isso, procurem livros que vos ajudem a melhorar as vossas habilidades, a ter repertório, a ter uma coisa que agora virou quase clichê nas redes sociais, que é o capital cultural, né? Tenham o capital cultural. Isso só é construído com leitura, com literatura. A literatura dá-nos mundo, então é preciso que é preciso que se leia. Ler é importante. Até mesmo para a saúde do nosso cérebro, ler é importante. Adia a demência, afasta o Alzheimer, então ler é importante. Leiam pela utilidade da leitura, não se obriguem a ler, ou seja, nós normalmente ou comumente a leitura é quase como obrigação para os jovens. Na escola nós somos quase obrigados a ler, há leituras obrigatórias, há bibliografias obrigatórias. Esqueçam isso, leiam por prazer, procurem os livros que vocês gostem. Estes são os conselhos mais comuns. Fora isso, o que eu gosto de dizer é: leiam pela utilidade, procurem uma razão para ler. Eu já disse as minhas razões, por exemplo, tu que és comunicadora, Criolo, se calhar alguém que nos assiste também, procurem livros que vos ajudem, por exemplo, a ser melhores comunicadores. E desses livros, quem sabe, vocês vão para a literatura também. Jorge, muito obrigada pela tua disponibilidade ao nosso programa. Gostaríamos de agradecer a vossa audiência, agradecer também aos nossos patrocinadores, a marca de roupas Mr. Altaneiro, este que é uma marca que tem não só chapéus, como estão aqui expostos, tem casacos, calções, t-shirts, é só entrarem em contato, vamos deixar aqui o número. Também gostaríamos de agradecer ao Ateliê de Artes e Ofícios Era Uma Vez, que nos cedeu este espaço aconchegante, e a do Pastel, a nossa patrocinadora, também uma das nossas patrocinadoras. Muito obrigada a todos, voltamos para a semana. Fiquem ligados à Cicboy TV. Esta aqui é a minha, a sua e é a nossa televisão. Muito obrigada.